Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos reiniciando os nossos vídeos, a temporada de vídeos, tanto no meu canal do YouTube como na minha fanpage Vocação Jurídica. E comecei 2020 com um pique total. Quero fazer algo bastante diferente, inovador com vocês. Inicialmente, gostaria de desejar um feliz ano novo, de muita paz, muita prosperidade e muito sucesso no seu trabalho, viu? E conte sempre com os meus vídeos, com informações pertinentes e voltadas para a prática da advocacia criminal. Eu quero dividir aqui com vocês mais momentos que eu tiver profissionalmente falando, seja através de reuniões, palestras que eu participar da OAB, enfim, vai ser um ano de muita novidade aí para vocês. Bom, vamos começar? Hoje eu quero dar uma dica prática para você. Geralmente eu digo o seguinte, que o advogado ele deve ser sempre proativo. O que é um advogado proativo? É aquele advogado que é diferenciado dos demais, que apresenta soluções que às vezes, muitas vezes, o cliente sequer vislumbra. Então, esse advogado que consegue se destacar, que consegue apresentar soluções mais satisfatórias ao seu cliente, com certeza ele vai se diferenciar do mercado e vai ter um destaque maior e um reconhecimento também profissional, não é verdade? E eu sempre digo o seguinte: a maioria dos advogados não tem muita atenção aos inquéritos policiais. Geralmente eles recebem, né, a presença do cliente que chega até o seu escritório, apresenta a situação e fala: olha, fui intimado para comparecer à delegacia. Alguns advogados sequer olham o inquérito antes de levar os seus clientes nas delegacias, mas o fato é que ainda aqueles advogados que têm acesso à investigação primeiramente sozinhos, aí observam o inquérito, estudam detalhadamente e depois levam o seu cliente na delegacia, quando encerra esse momento de levar o cliente até a delegacia para prestar o depoimento, eles relaxam. O que eu quero dizer com isso? Eles ficam aguardando para ver se vai haver algum oferecimento de denúncia, ou seja, não acompanham de perto a investigação. Eu já falei em vários vídeos aqui que isso pode ser muito prejudicial ao seu cliente. E hoje eu quero apresentar um caso prático onde o advogado, se ele tivesse atuado com maior diligência no inquérito policial, poderia ter provocado seu arquivamento sem a necessidade do oferecimento da denúncia. E eu quero fazer com vocês o que eu costumo fazer nas minhas aulas de prática penal, através da exibição de slides. Então vamos ver se vai funcionar aqui e se vocês tiverem qualquer dúvida, depois entre em contato comigo, tá bom? Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês um slide que é importantíssimo. Vamos lá. Bom, vou colocar aqui a apresentação na parte inteira. Isso. E vou tirar o meu quadradinho aqui para vocês poderem acompanhar. Imaginem a seguinte situação, pessoal. O cliente de vocês, ele foi denunciado pelo Ministério Público, tá? E a denúncia foi recebida. Ele também já foi, inclusive, deixa eu ver aqui se tem o slide anterior. Ele é um empresário, cliente de vocês, e ele está sendo acusado da prática de furto de água, né? Essa prática delitiva, como é que ela foi constatada? Foi feita uma vistoria, ele é um empresário, e foi feita uma vistoria no estabelecimento dele. Sabe aqueles funcionários das concessionárias que prestam serviços de água? Então, o funcionário vai periodicamente até os estabelecimentos e faz essa conferência. E quando ele fez essa conferência, ele verificou a existência de um gato de água, é o que a gente chama de gato de água. Houve uma ligação clandestina no estabelecimento dele. Muito bem. E aí, o que aconteceu? Depois disso, ele comunicou esse fato, né, à delegacia e foi chamado um perito para também fazer uma perícia no local e constatar se houve de fato esse gato de água, se houve alteração no hidrômetro, enfim.
E aí constataram que o hidrômetro não foi alterado, mas o gato de água realmente aconteceu. O seu cliente, como eu falei, ele já foi denunciado pelo Ministério Público e essa denúncia veio a ser recebida. E aí, quando o cliente procurou vocês no escritório, o que ele procurou? Para apresentar a resposta à acusação, ele já havia sido citado. Então, a denúncia já foi oferecida, já foi recebida pelo magistrado e você está no momento de apresentar a defesa técnica. O primeiro passo que você vai tomar é o quê? Conversar com o seu cliente sobre o que de fato aconteceu. E durante as explicações, ele acaba falando para você o seguinte, doutor, no momento dos fatos, eu ainda não era sócio da empresa, eu era um mero, não tinha nenhuma ligação com a empresa, entendeu? Eu entrei nessa empresa como sócio depois que foi constatado esse gato de luz, de água, né? Muito bem. E aí ele presta depoimento na delegacia, com ou sem advogado, mas o fato é que nada foi juntado, nenhuma explicação melhor foi prestada. Ele apenas negou a autoria, né, do crime e negou que tivesse feito qualquer tipo de gato de luz e não sabia desse gato de forma nenhuma. Esses foram os fatos. E aí, quando a gente se depara com qualquer situação, né, jurídica, um cliente indo até o nosso escritório, a gente tem sempre duas perguntas muito importantes. A primeira é qual a sua análise sobre o caso, você vai ter que analisar algumas situações que eu vou te explicar aqui o passo a passo rapidamente, e depois qual a estratégia que você adotaria nessa situação. Bom, primeiro é o tipo penal. Qual é o tipo penal que deve ser imputado ao seu cliente? Correto? Bom, por que eu falo isso? Porque nem sempre, aliás, eu nunca confio na palavra do Ministério Público. Muitas vezes ele pode ter colocado o tipo penal errado. Então a gente não confia nem na tipificação ao tempo da denúncia e tampouco na tipificação ao tempo do inquérito. Vocês têm que controlar tudo isso. Então a primeira observação é que esse furto aí de água, ele estaria encaixado na figura do artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal. Esse é o furto simples, tá? Sendo o bem móvel equiparado à energia elétrica ou qualquer outro que tenha valor econômico, no caso, a água, certo? Por que eu estou falando que é 155, parágrafo 3º? Vocês não podem confundir com 155, parágrafo 4º. Esse 155, parágrafo 4º, inciso 2, ele fala do furto qualificado quando há fraude. A jurisprudência, isso é um estudo que vocês têm que fazer desse comportamento, né? E você vai chegar à conclusão, pelo menos hoje, no início de janeiro de 2020, que os tribunais entendem o seguinte: quando não há alteração no hidrômetro, há apenas a questão do gato sem alteração do hidrômetro, não há fraude. Então, a pessoa responde na forma do furto simples. E aí você verifica que o artigo 155, ele dá a pena de 1 a 4 anos, né, desse furto simples. Essa é a primeira constatação que você tem que saber. Por que você tem que fazer isso? Para você chegar ao procedimento. O processo ele é desenvolvido mediante uma ordem cronológica de atos processuais. Então, para você saber como que você tem que fazer a sua resposta à acusação, qual é o prazo, quando que o juiz recebe ou não a denúncia, quantas testemunhas eu tenho que levar para uma EJ, como é que é desenvolvido aquele processo, eu tenho que saber qual o procedimento. E esse procedimento ele está diretamente ligado à pena máxima que é aplicada ao caso. Nesse caso aqui, a pena máxima a gente acabou de ver qual é. Olha lá, do furto é de 1 a 4 anos. Então a pena máxima são 4 anos. E aí, se você chegar nesse artigo 394, você vai ver o seguinte: o procedimento ele poderá ser comum ou especial. Ele será comum ordinário quando a pena for igual ou superior a 4 anos. Então, você chega à conclusão que o seu procedimento é o comum ordinário. Muito bem,
Você já sabe o tipo penal que é imputado ao seu cliente, que deveria ser 155, parágrafo 3º. Você já sabe que o procedimento é o ordinário. Se é ordinário, você vai estudar as regras lá do artigo 396 ao 405 do CPP. Pessoal, sigam sempre esse caminho, que assim vocês não errarão. Muito bem, já sabe qual é o procedimento. Agora você vai verificar se há justa causa. O que é a justa causa? São os indícios de autoria e materialidade delitiva. No caso em comento, há indício, e não é prova absoluta, é indício, suspeita, de que houve o crime de furto de água? Sim. Como é que há essa prova? Através da perícia que foi realizada e da constatação do funcionário da concessionária que esteve no local e viu. Não é isso? Mas há indícios, há suspeitas de que o seu cliente praticou aquele furto de água. Eu não vejo dessa forma. Por quê? Como eu falei, no tempo em que houve esse furto, ele sequer era sócio do estabelecimento. Então, não há nenhuma prova que leve, ou um indício, suspeita, que leve a entender que ele teria alterado alguma coisa, que ele teria feito essa ligação, ou que teria interesse nessa ligação. Por essa razão, eu entendo que há ausência de justa causa. Então, qual seria a estratégia? Vocês chegaram à conclusão de que não tem justa causa. A estratégia é ir com o cliente até a delegacia de polícia, informar ao delegado que realmente não houve, ele não era sócio da empresa, que ele não teria nenhum interesse em fazer furto de água, não há nenhuma testemunha que tenha visto ele fazendo. E as únicas testemunhas que existem no caso são testemunhas diretamente relacionadas à prática delitiva. Ou seja, o funcionário da concessionária e o perito, eles constataram que houve o crime, mas eles não sabem quem fez. Eles não viram a pessoa que fez. Então, se isso for levado a um processo criminal, instaurado, né, o processo, depois da IJ, nunca vai se provar quem foi o autor, porque não tem prova aqui, não tem nem suspeita de que meu cliente praticou esse delito. Então, eu vou provar, eu vou mostrar essa tese da ausência de justa causa desde o início, lá na fase inquisitorial. Eu vou, além de preparar o meu cliente no depoimento dele, eu também vou fazer uma petição, eu vou juntar o contrato social da empresa, a alteração contratual, mostrando quando exatamente o meu cliente ingressou na sociedade, tudo isso para ficar mais do que demonstrado que ele não teria nenhum interesse e nenhuma participação nesse crime, ok? E aí, por que é tão importante mostrar a ausência de justa causa? Porque se o promotor resolver oferecer a denúncia, essa denúncia ela não merece ser recebida. O magistrado, quando for analisar, ele vai rejeitar por ausência de justa causa. É o que diz aqui o que vocês estão lendo, o artigo 395 do CPP. Com a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa. Então, deixa eu terminar aqui de compartilhar os slides para mostrar para vocês o seguinte. Se o cliente tivesse ido com um advogado e esse advogado tivesse juntado o contrato social, conversado com o delegado, conversado com o promotor, talvez essa denúncia não tivesse sido oferecida. Por que eu estou dizendo isso? Esse caso é real, eu fui constituída no processo e eu fui constituída para apresentar a resposta à acusação. E na resposta à acusação, eu justamente falei sobre essa situação do ingresso do cliente na sociedade após o fato, após a constatação do gato. E o juiz, ele considerou como um caso de absolvição sumária. Ele sequer designou a audiência de instrução e julgamento, justamente com base nos fatos que eu acabei de falar para você. Então, isso prova que essa situação poderia ter sido analisada anteriormente, não precisava do oferecimento da denúncia. Isso tudo para mostrar para você que
Todas as vezes que você for constituído por um cliente para ir até a delegacia, a fase ainda for inquisitorial, já reúna todas as provas possíveis e imagináveis para desenvolver a tese defensiva. Ainda não há o contraditório, ainda não há uma acusação formalizada no inquérito. Mas lembrem-se que aquele inquérito, o destinatário, geralmente, quando o crime é de ação penal pública, é o Ministério Público. Então, tudo que você escrever, que você juntar, vai ser analisado pelo promotor antes do oferecimento da denúncia. Percebem a importância do advogado, da atuação do advogado nessa primeira fase? Bom, eu espero que vocês entendam e tenham percebido. Quero agradecer a participação de todos. Quero chamá-los para o workshop, é uma temporada de workshop que nós faremos sobre algumas alterações legais importantíssimas, dentre elas o pacote anticrime e também a lei de abuso de autoridade, a nova lei. Eu quero fazer aqui reuniões para que vocês possam saber como aplicar na prática essas duas alterações legais, tá bom? Todas as informações sobre essa temporada de workshops eu vou deixar no link descritivo e vou deixar o meu WhatsApp também para você tirar dúvida. Ó, um beijo carinhoso, eu espero que a gente se encontre muitas e muitas vezes. Se quiser deixar suas sugestões, é só deixar aqui embaixo. E até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Muito obrigada, viu, pelo carinho e mais uma vez, feliz 2020. Um abraço, gente.